e a gente começa o programa de hoje excepcionalmente na quinta-feira, porque na segunda foi o meu aniversário e teve festa, né? Com o nosso quadro de Amor Exigente. Nada é por acaso, eu tenho certeza que hoje tem muita gente assistindo ao programa e que vai gostar muito desse assunto e vai ser impactado com esse assunto. Amor Exigente tem feito muita diferença na vida de milhares de famílias espalhadas por todo o planeta. Funciona aqui no Brasil, em vários lugares da América Latina, tem em Israel também, que não é América Latina, enfim, não para de crescer. É uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. Gente, é incrível a diferença que o Amor Exigente faz na vida das pessoas. E olha, é sem custo nenhum, reunião uma vez por semana, 2 horinhas, mas você sai dali com metas e você coloca em prática, como eu estava te falando, que é importante para você se manter bem. E para quem é Amor Exigente? Para todo mundo. Para os familiares de dependentes químicos, para os familiares de compulsivos de qualquer espécie, para os familiares de crianças em desenvolvimento que querem fazer a prevenção, para você que está na maior idade, de repente se sentindo sozinho, está com depressão, para você que anda lutando e brigando com a sua compulsão, talvez você esteja bebendo demais, fazendo abuso de outras drogas, talvez você esteja comprando demais, não importa, Amor Exigente espera de braços abertos. Hoje a gente vai falar, inclusive, sobre como manter a serenidade. Como é que a turma consegue ficar limpa, longe das drogas? É fácil, é difícil? Como é que o pai lida com tudo isso? Luiz Fernando Calduro, que é diretor de grupos da Federação de Amor Exigente, Valdir Luiz Malvez, estão aqui, ele é coordenador regional do ABC, para nos ajudar. Sejam muito bem-vindos, uma honra recebê-los. Você quer para abraçar, né? Você falou que é para abraçar. Abraçar. Você sabe que tem um jeito de abraçar, né? Que é coração com coração, assim, ó. Assim. Muito obrigada pelo carinho. O Miguel esteve aqui em nome da família Amor Exigente, eu fiquei lisonjeada. Bom, nós estamos sempre em oração por você, Cláudia. Obrigada. Seja muito bem-vindo. Um prazer recebê-lo também, viu? Prazer é todo meu. Hoje eu tenho 2 voluntários de Amor Exigente, mas sobretudo 2 pais de Amor Exigente, né? Isso é importante, que tem histórias pessoais para contar também. E a estatística sempre diz que nós somos a exceção, porque quem procura o amor exigente, na sua grande maioria, são as mães. As mulheres. E elas acabam depois trazendo os maridos. Mas tem uns pais que vêm e permanecem também e fazem a diferença nas suas famílias, Cláudia. Você já está lá há quanto tempo, Luiz Fernando? 17 anos, desde o dia 25 de fevereiro de 2002. E o Valdir? Desde 2004. Desde 2004. Valdir também tem história com filho ou filha? Também. Tenho 2 filhos dependentes químicos e estamos aí lutando para ficar bem, independente da situação. E é uma luta, né? Diária, é uma constante. Luta constante, diária. Mas você, frequentando o Amor Exigente, você consegue aprender o que deve ser feito, que, na verdade, é você tirar o que você tem de melhor, né, dos seus filhos e respeitá-los, né? Aprender que é uma doença, né? Aceitar que é uma doença, respeitar a doença, respeitar o ser humano, tratá-lo com dignidade. Isso não significa que é passar a mão na cabeça e aceitar a situação. Não, pelo contrário. É fazer com que eles sintam que a família está sempre presente, sempre pronta a ajudá-los, mas que essa recuperação só depende deles, né? Então, nada muda se eu não mudar. Então, eu tenho que mudar para que eu possa ter uma vida normal dentro das possibilidades, né? Você precisou fazer mudanças, Valdir, também? Eu precisei fazer mudanças porque eu venho de uma geração que não passou por isso, né? Então, eu não passei por isso. A única coisa que eu fiz foi fumar cigarro normal, né? Mas fazem 25 anos que eu não fumo mais. Mas você idealiza, né? Você namora, você casa, você idealiza uma família que de repente, quando acontece algo assim na sua vida, é um choque. Por quê? Porque você praticamente é o pioneiro nessa situação, né? Porque não passou por isso. E normalmente os pais dizem que eles adoecem com os filhos, né? Não da mesma doença, que seria a dependência química, mas eles ficam tão enlouquecidos que eles se intitulam, e a ciência já coloca esse nome de codependentes. Você se considera um codependente? Eu sou um codependente. Graças a Deus, numa recuperação muito boa, trabalhei muito
para ter uma serenidade, né? Que para você conseguir isso, a gente tem que fazer certos treinamentos, né? Que nem o meu filho é o melhor filho do mundo, né? Deus deu só para mim o melhor filho do mundo, melhor que o seu, melhor que o dele. Então, é isso que nos quebra, né? Então, quando você conseguir separar, né, o seu filho bom que você ama do seu filho doente que você também ama, mas não aceita o que ele faz, o dia que eu enxergar o seu filho da mesma forma que eu enxergo o meu, aí você consegue entrar numa recuperação e consegue, dentro das possibilidades, viver bem. Porque é muito fácil eu falar, o filho do Luiz Fernando usa droga. O meu não. Então, o dia que eu ver o seu filho e sentir a mesma dor que eu sinto no meu, né, lógico, né, dentro de uma proporção, você consegue entrar numa recuperação e fazer um trabalho. Mas, para isso, você tem que estar constantemente numa sala de amor exigente, né? Eu vou de terça e quarta-feira, eu estou numa sala de amor exigente. Porque senão, né? gente, falando português que todo mundo fala, você pira, não aguenta, né? Fica doente mesmo. E aí, quando você está doente, como é que você ajuda o outro? Primeiro, você tem que cuidar de você. Tem que se pra ter fortalecer. Estrutura. Você vê o Valdir 2 vezes por semana, né? Ele vai em 2 grupos, então, diferentes. 2 grupos, isso. Porque os grupos se reúnem 1 vez por semana, não é assim, Luiz Fernando? Isso mesmo, e eu também vou a 2, graças à madrinha de um grupo, né? Eu perturbei o Luiz Fernando para abrir um grupo no Morumbi, que, aliás, é uma benção, um grupo uma lindo. bênção. E tantas vidas transformadas naquele grupo que funciona ali no Colégio Santo Américo, na igreja do Colégio Santo Américo, embaixo, às terças-feiras. Mas eu vou a 2 grupos, sim, Cláudia, e eu não daria conta de administrar a minha vida sem o grupo. Porque, apesar de eu estar lá há tantos anos e os meus filhos terem entrado em recuperação também há bastante tempo, no dia a dia nós vamos tendo dificuldades, problemas que vão aparecendo e que a gente fica cego diante desses problemas. Quando você vai ao grupo, quando você partilha, quando você, da pessoa mais inesperada, ouve um retorno que te alerta porque ela está de fora e ela enxergou o seu problema, aí começa a modificação, aí vem a meta e você pensa, então eu vou colocar como meta fazer esta pequena tomada de atitude que pode gerar uma crise, mas que isso vai fazer uma diferença positiva para você. Porque o amor exigente é para cada um de nós, né? A nossa oração da serenidade, que é tão linda, ela começa com a palavra eu. Eu seguro a minha mão na sua, eu. O amor exigente é para cada um de nós. Quando nós mudamos os nossos comportamentos, há uma grande chance de, em determinado momento, os nossos queridos também mudarem os comportamentos deles e buscarem a recuperação. Quando a gente fala que amor exigente tem lá esse viés da dependência química, mas também convida outras pessoas, na verdade, o mau comportamento, ele independe se a doença é a dependência química, se é um transtorno de personalidade. Todo mundo vai ser beneficiado com amor exigente? Exatamente, Cláudia, porque ele é um programa de autoconhecimento. São 12 princípios e os 6 primeiros sugerem que você busque se autoconhecer. E aí os 6 últimos, que você ponha em prática esse autoconhecimento e você tome atitudes e busque disciplina e busque principalmente estabelecer regras e cumprir essas regras. Nós estamos na semana do 4º princípio ético, que diz que nós precisamos respeitar e cumprir as regras dos grupos onde nós frequentamos. Então, nós como pais, né, Valdir, somos convidados pelo amor exigente a estabelecer algumas regras. Cumprir estas regras e exigir que os nossos familiares cumpram essas regras. E isso só vai acontecer se estabelecer uma consequência se a regra não for cumprida. E é desta maneira que funciona. Então, é muito importante que existam regras e que a gente obedeça essas regras. A palavra da semana é obediência. E sabe o que é mais incrível, Valdir? Acho que você concorda comigo. É que, amor, a gente te prepara, eu digo assim, te prepara como pai, mãe responsável, para colocar essas regras. Porque, na maioria das vezes, nessa sociedade que a gente vive, pai e mãe perdeu a autoridade, né? Perdeu toda a autoridade, né? Porque eu acho que nós ficamos preocupados, né, que os nossos pais, né, eles só de olhar, só de falar, a gente não desobedecia. O pai falava, não precisava falar, não. Era o respeito. Era o respeito.
E nós quisemos aliviar isso. Então, nós acabamos querendo tirar o autoritarismo e deixamos fugir pelas mãos a autoridade. Então, nós deixamos nossos filhos meio à vontade, meio querendo achar que a gente podia ser amigo, né? Então, quando você acha que o pai e o filho é amigo, perde aquela hierarquia, né? Então, nós deixamos escapar isso. E hoje, pode ver que todo mundo que vai no Amor Exigente está tentando resgatar essas raízes, né? O que os nossos avós faziam, nossos pais, até chegar a gente. E esse programa ele vai preparando desde o comecinho. Ah, qual é um passo de mágica? Será que se eu for... Não, é devagar, mas funciona a partir do momento que você já começa a ir. Porque você tem metas semanais e a cada meta você já vai percebendo mudanças, tá? Mas a mudança começa em cada um de nós. A nossa equipe foi conversar com o outro lado, né? Conversar com os dependentes químicos, porque aí eles abrem o coração e contam também como é que eles fazem para manter a serenidade. É uma luta diária e é dolorida. E a gente vai conferir agora. As pessoas falam assim, é difícil se recuperar. Realmente é difícil, tem que ter a força de vontade, né? Não é só o querer, tem que ter o real desejo de parar de usar a droga e o álcool. Um tratamento, ele não ajuda, ele resolve, tá? A gente tem colegas aí que estão há 20 anos, há 10 anos, pessoas de até 40 anos sem uso vêm conversar com a gente e é legal que assim, chega um momento no grupo que você não está mais aí só para se manter fora do uso. Porque isso, saindo daqui, você já tem na sua cabeça que não te serve e você não quer mais. Mas você está no grupo para ajudar quem está chegando. Tô limpo só por hoje eu tô limpo, né? E pretendo continuar limpo hoje. Hoje eu não bebi, hoje eu não usei droga, eu não usava droga, a bebida é droga, né? Mas a gente faz uma diferenciação, mas tudo é droga. Então hoje eu não vou beber e amanhã espero que também não, né? Então só por hoje eu não bebo, amanhã eu vou falar só por hoje também não, né? E assim a gente vai continuando a nossa jornada, né? A gente está aqui para quebrar paradigmas, né? Tem até um livro que fala que os paradigmas, eles são bons, eles são bons, mas só que eles funcionam por um certo tempo, né? Eles podem ser superados, sim. E a dependência química, ela te cega disso aí, tira esse foco. E acreditando em você, você consegue ir além e vai ver muito mais feliz do que no tempo de uso. É interessante, né? O só por hoje mesmo é a persistência, a determinação. E tem algo que eu vejo que é um ponto comum em todos os que estão em recuperação, que é a espiritualidade. Não tem como, não dá para fugir, né, da gente entender a nossa dimensão diante do Criador. Não é isso? Ah, com certeza. Eu penso que a espiritualidade é um instrumento mais importante para se alcançar a recuperação da dependência química e da codependência. Estávamos conversando há pouco agora sobre isso, né, Valdir? Você estava me contando que todo dia você faz esse exercício, né? Todos os dias. Porque você tem que acordar bem, você já tem que agradecer a Deus por aquele dia, colocar no seu dia que esse dia vai ser um ótimo dia. Porque se você já sair pensando que o dia não vai ser bom, tudo acontece. Tudo acontece na tua frente. Até você chegar onde você trabalha, acontece um monte de coisas que vai te deixar muito mal. Valdir, você fala com muita emoção. A sua história deve ter sido forte. Os 2 filhos dependentes químicos. É forte, mas hoje eu me sinto até que gratificado pelo que eu aprendi, pela pessoa que eu me tornei. Como é que você chegou no Amor Exigente? Na verdade, como é que você descobriu que tinha um problema ali na sua casa que precisava ser olhado? É porque, na verdade, os pais são os últimos a saber, ou porque realmente não sabem, ou porque é aquilo que eu te falei. O meu filho é o melhor do mundo, então jamais vai acontecer isso na minha família. No seu caso? Então, a gente começou a receber informações.
né? Aí você começa a ir atrás e você descobre o que está acontecendo. Só que a coisa é bem escondida. A partir do momento que a família descobre, dá uma acelerada na situação, porque para o dependente já era, né? Já todo mundo está sabendo. Quando você descobriu que o seu filho precisava de ajuda, um deles, né? Ele tinha quantos anos? Tinha 14 anos. 14 anos. Né? Aí, quando ele foi internado pela primeira vez, já tinha, acho que 18 anos. Mas aí nada mais importa. O que importa é você correr atrás para a recuperação. Então você você levanta todos os recursos imagináveis ou não, se você pode ou não pode, naquele momento para cuidar de uma internação, de uma recuperação. E o Valdir está falando de recursos, talvez você pense em recursos financeiros, uma internação realmente é cara. Mas são todos os recursos emocionais, Todos. espirituais. Eu imagino que nessa altura da história o casamento fique extremamente abalado. É, né? fica tudo muito sensível. Apesar que, graças a Deus, por esse motivo de droga, eu nunca tive problema com a minha esposa. Nós sempre andamos juntos. Que bom! Sofremos juntos, aprendemos juntos e estamos Por lutando isso que juntos. você foi no grupo. É. Mas tem muita gente que vai sozinha. Você, minha amiga, que de repente o marido te culpa, vá sozinha, não tem problema, né? No final, ele vai acabar indo. Não, ninguém culpou ninguém. O que eu falar sozinho é como se ela estivesse falando e vice-versa. Que bonito isso. Se eu fizer alguma coisa errada, se eu falar alguma coisa errada, não tem cobrança. Quando eu tiver só eu e ela, fala, pô, você não devia ter falado assim. E vice-versa. Por quê? Porque eu e ela temos que estar forte perante de qualquer situação. O que um fala é o outro falando, mesmo estando um longe do outro. Aí você tinha esse filho com 14 anos, na época que você descobriu, e o outro era mais novo O ou outro era mais velho? mais velho. Mais velho, você achava que não tinha problema nenhum. Não tinha problema, mas acabou tendo. Mas hoje está em recuperação, Que bom. graças a Deus. Os dois já são adultos agora. Um tem 37, outro tem 35. Tudo passa, né? Tudo passa. Mas a gente precisa continuar atento, porque, na verdade, na dependência química não existe cura. Existe controle diário, como a gente mostrou ali. É um dia de cada vez, é só por hoje. Não é verdade, Luiz Fernando? Só por hoje. E aquelas regras que nós estamos falando, que são importantes, que os pais coloquem na família, o dependente químico também precisa colocar para ele. Regras simples, que ele não pode mais andar com aquelas pessoas que ele andava na época do uso, que ele não pode muitas vezes andar com dinheiro no bolso. Essa semana eu ouvi um depoimento bonito, o rapaz já tinha colocado como regra que ele não ia andar com dinheiro. Mas aí a mãe mandou ele consertar a capa do celular, a película do celular e deu o celular e o dinheiro para ele. Ai, Foi o dinheiro e foi o celular. Então, são regras, e essa regra tem que ser colocada. Não posso andar com dinheiro, não posso ir daqueles e lugares. você vê a importância da família participar dessa recuperação? Né? Na verdade, nem foi por falta de amor, foi talvez falta de atenção. Por isso é que tem que estar no grupo, para ser lembrado o tempo É todo. importante dizer que hoje não é segunda-feira, né? Hoje Cláudia? não é segunda. Você está bem, está tudo certo, hoje é excepcional. E hoje é quinta-feira, tá, gente? Vamos lá. A primeira pergunta vem de Brasília. Você quer falar, Valdir? Não, eu ia falar hoje é quinta-feira. Vão me cobrar porque eu não falei que meu nome é Valdir com W. Em todo lugar eu falo que é Valdir com W. Ah, gente, Valdir com W, isso é importante. E apesar de ser quinta-feira, também é o primeiro dia da nossa nova vida, né? Sempre, é o primeiro dia da nossa nova vida. É hoje o dia de mudar, é hoje o dia de decisão. Bora, dá o estalo e vem com a gente. Então vamos lá para Brasília, gente. É a Jo. Ela diz, boa tarde, Cláudia. Meu filho tem 18 anos e depois que entrou na faculdade, mudou as amizades e começou a sair com os colegas. E esses dias eu recebi uma ligação que ele bebeu e dormiu. O pai teve que ir buscá-lo. Como devo agir de agora em diante? Ele não aceita mais as nossas regras. Obrigada. Eu que agradeço, Jô. Jo, você está passando por o que a maioria dos pais passa, que é essa modificação da infância e adolescência para a idade adulta. E é muito importante que você tenha um grupo de apoio que te oriente nas atitudes que você vai tomar semanalmente, porque eu até poderia dizer que como houve este caso de uma embriaguez que o pai precisou ir buscar, neste primeiro momento é necessário que se converse com ele, né, que ele saiba do risco que o álcool é a pior de todas as drogas.
mas a gente não sabe como que vai ser a sequência disso. Eu tenho um filho, o único dos meus filhos que nunca usou drogas, que uma vez numa festa junina tomou um pifão com aqueles vinhos quentes, com fruta dentro, não sei o quê. E aquilo foi o suficiente para ele nunca mais encostar num copo de álcool. Mas outros não, outros principalmente se já tiverem a dependência química latente dentro de si, vão gostar deste processo. Então fique atenta, vá a um grupo de apoio, busque orientação, informação é muito importante. A gente tem que estar forte nessa época, porque eles ficam cheios de si, né? Já tenho 18 anos, já estou na faculdade. Mas eu sempre lembro para os meus, mas você mora na minha casa, você ainda depende da gente, então minha casa, minhas regras, né? Isso mesmo. Só que também não adianta ser da boca para fora, a gente tem que estar se sentindo forte para conseguir colocar isso em prática. Porque se for da boca para fora é pior ainda, né? Eles percebem a nossa fragilidade e aí a coisa degringola de vez. Às vezes é melhor não tomar nenhuma atitude, não falar nada, do que você falar e não cumprir. Então, esteja fortalecida, vá ao grupo de apoio. Jô, e aí em Brasília nós temos líderes extraordinários que vão te acolher com carinho. Próxima pergunta é da Maria, ela é do Rio Grande do Sul e ela quer saber o que fazer quando o dependente não aceita que está doente. Maria, né? Maria. Então, Maria, na verdade, demora para o dependente aceitar a doença. Ele tem que querer a recuperação. Quando ele está na ativa, que ele não quer, ele blinda a mente. Não adianta você falar que você é doente, porque ele vai te responder, não, doente está você, doente está o pai, a mãe, a irmã, quem quer que seja. Então, enquanto ele não se conscientizar de que ele é um doente, ele talvez tenha que ter várias perdas, tem que dar uma caída na vida, assim, sofrer um pouco, para que ele aceita. Porque se ele não aceitar qualquer tipo de recuperação, ele não vai admitir que ele é um doente. E a partir desse momento, não tem nada que faça ele mudar. O foco dele é a droga. Então, ele não vai pensar na solução. Ele quer, para ele, só saber da droga. Então, tem que conversar muito. Às vezes, ele não aceita. Mas, por isso que eu falei antes, você tem que respeitar e tirar o melhor do seu filho. Quando você tira o melhor, você começa a conversar com ele em cima do melhor. Você esquece droga, não adianta ficar jogando o que já aconteceu, que só piora. Então, você tem que tirar o melhor dele, para que com o melhor dele você retorne essa conversa, para que ele aceita. Porque a partir do momento que ele sabe que você está trabalhando com a parte boa dele, ele te dá abertura. Se você mostrar para o dependente qualquer tipo de ofensa, mesmo que seja sem querer ou pelas beiradas que eles pegam tudo, ele não aceita essa recuperação. E olha, eu vou te falar, depois que conheci o programa, eu não consigo acreditar que pai e mãe têm a força para agir, para fazer com que o filho tenha perdas significativas se ele não estiver fortalecido num grupo. Eu não acredito. Porque pra gente é tão sofrido ver um filho chorando, um filho brigando, um filho se sentindo diminuído porque você tirou tudo que ele tinha, tudo, né? Você não tem dinheiro, tudo que ele tinha, o mundo acabou. A gente sofre junto. Então tem que estar num grupo para ficar forte. Experimenta. E o Valdir está falando de droga, mas pode ser droga de comportamento, tá? Experimenta, porque a sua atitude vai salvar o teu filho, da droga de comportamento ou da droga que ele está usando. Próxima pergunta muito interessante, porque fala de pais idosos. Quer ver? Boa tarde, Claudinha e convidados. Sou a Clê, da Vila Alpina, um filho dependente que tentou matar o pai e a mãe idosos com mais de 85 anos. Como conviver com o filho? Os pais têm medo dele conseguir matá-los. O que fazer? Sim, quando o dependente químico ou a família estão correndo um risco de vida, com certeza é preciso que se faça uma intervenção mais forte e que se busque uma internação. Porque se é um dependente químico e está na doença, na ativa da doença, ele pode realmente chegar a concluir este medo que os pais estão sentindo. Então, o que eu recomendo é que busque e a família teça uma rede de apoio no entorno e que ele seja encaminhado para um tratamento, mesmo que ele não aceite, porque aí, veja, está colocando a vida dos outros em risco, então precisa ser removido da sociedade. Ele vai fazer um tratamento, mesmo que ele não queira. Mesmo que ele não queira e não aceite que ele está doente, né? E
na mão contrária, quando o dependente manipula e fala para os pais, se eu não puder sair, eu me mato. Se eu não puder sair, eu me jogo, né? Já conversei com vários pais aqui que viveram isso. O que faz? Tem que internar também? Esta é a manipulação, né, Cláudia? Que é uma característica não só do dependente, como do codependente. Um tentando mudar a vida do outro e não vivendo a sua própria vida. Então, é importante, sim, que dentro dos grupos de apoio, semanalmente, a pessoa vá contando os fatos e aí ela vai recebendo os retornos e se colocando metas para que isso seja para que este comportamento ruim seja removido. Então, veja, nós estamos falando agora de comportamento ruim, ou seja, manipulação, né? Agora, eu tenho muita preocupação quando se fala em ameaça de tirar a própria vida, porque nós estamos percebendo a quantidade de suicídios aumentar muito. Então, informação, buscar com rapidez uma ajuda profissional e os grupos de apoio que podem realmente trazer essa orientação. Muito bom. Muito obrigada. Eu gostei tanto do nosso bate-papo. Valdir, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz por estar aqui, muito gratificado, muito feliz pelo convite que o Luiz Fernando me fez. Muito obrigado pelo seu acolhimento e espero ter ajudado em alguma coisa. Eu tenho certeza que sim. Você sabe, Cláudia, o Valdir está debutando hoje como coordenador regional do ABC. Que bom. Porque temos o ABC2 também, que é lá do Eduardo. E a Olga, que é a coordenadora regional até então, convidou o Valdir para ficar no lugar dela. Então, Olga, gratidão por tantos anos de serviço prestados ao Amor Exigente. Você continua importante, você vai continuar. Não tem aposentadoria de Amor Exigente, não. Maravilha. E aqui está o Valdir debutando e eu já estou fazendo a cabeça dele para ele levar o ABC inteiro para o Rio de Janeiro, para o nosso congresso de 8 a 11 de agosto. Então, né, Valdir, vai trabalhar bonito lá. E você também, nosso coordenador regional, coordenador de grupo. Queremos que você leve um número grande de participantes e vamos estar lá de braços abertos te acolhendo. Ó, Rio de Janeiro, 8 a 11 de agosto, dá tempo de fazer a sua inscrição no site amorexigente.org.br ou pelo telefone 19-3252-2630. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Tá bom? Parabéns de novo pelo aniversário. Obrigada. Boa Páscoa, Parabéns que pelo sempre é aniversário. tempo. Sempre é tempo. Obrigada. Ainda mais Páscoa, né? Que é Isso renascimento, mesmo, que é renascimento. recomeço, que é essa maravilha, Cristo vivo em nós, fazendo diferença na nossa vida para que a gente possa fazer diferença no mundo. Pensou nisso?